Aí você vê, o Lula ganhou a narrativa. O Lucas Leiroz, eu não sei se ele tá, mas é um cara assim que... não é que ele tem trânsito no Brasil, junto com a questão de embaixada da Rússia, coisa. Se eu não me engano, ele estava na Bielorrússia, meio que vivendo lá, pelo menos passando tempo lá. É um cara que não só fica no discurso, né? Esse é duguinista mesmo. Esse realmente é duguinista. Lá do Nova Resistência. Eu não acho que é um cara da direita bolsonarista, né? Mas enfim, vê o nosso amigo Atush pra falar, ó. A escolha é muito simples. Ou você está com Lula ou você está contra o Brasil. Não existe terceira opção. Aí ele diz, ó, não, Atush. A escolha é outra. Ou você está com os republicanos, ou você está com os democratas. Exatamente como tem sido ao longo de todo o regime de 1988. Você e Lula estão com os democratas. Os Bolsonaros estão com os republicanos. Até pouco tempo atrás, a esquerda estava pedindo para Biden sancionar o Brasil por causa da Amazônia e endossando condenação do então presidente do Brasil em Haia. Esse espetáculo todo pode ser qualquer coisa, menos uma questão nacional de nós contra eles. Na mesma linha, Gringa Brasília, que vem cada vez mais crítica a Bolsonaro, vejo muitos aqui se iludindo com o discurso de Lula sobre soberania e tais. Pergunto, há quantos anos vocês acompanham Lula? Vocês ainda não perceberam que o governo Lula fala em discursos, não reflete em ações do seu governo? É o que eu observei por muitos anos, por isso não caio mais no papo furado dele. E na mesma linha que ela disse, você tem o Andreassi, que tá na direita, mas não é um bolsonarista. Ela disse, sabe quem é o não nacionalista de verdade? Simples. É quem não aceita dólares de fundações imperialistas. Ponto. Os movimentos sociais que estavam no ato anti-Trump e pró-Lula, na Avenida Paulista hoje com Boulos, publiquem seus relatórios financeiros. Quero checar uma coisinha aqui. Mas o Lula ganhou a narrativa, né? Vai unir o país. Agora ele vai unir o país contra o inimigo em comum. Vai? Nem a esquerda ele conseguiu unir. Ele vai... Vocês têm certeza? Vocês querem me fazer acreditar que Lula vai unir o país? Sendo que ele tá sendo criticado pela esquerda? Você tira a sua conclusão. E o André se diz, né? Muita garotinha de programa do Soros e do Xi Jinping brigando pra ver que é o mais nacionalista, né? Pois é. Confia. Mas agora vai unir o inimigo externo. Verdivaldo. Verdivaldo mandou ontem lá, os petistas ficaram loucos. Ficaram loucos, né? Ele só botou duas notícias. Primeiro, o presidente Supremo pediu apoio dos Estados Unidos para evitar golpe nas eleições de 22. E depois ele colocou ontem de 2018. Glaze pede apoio do mundo árabe para libertar Lula da prisão. Liberem o preso político. Cometeu crime nenhum. E aí? O que o Verdivaldo quer falar com isso, hein? Tire suas conclusões. Eu sou torcedor, mas eu tô tentando ao máximo deixar minha torcida de lado. Aqui isso é uma coisa também que circulou na rede social, né? Felipe Neto chama de traidor da pátria quem defende a intervenção americana no Brasil. Pois bem, Felipe Neto, em 28 de maio de 2021, quando Bolsonaro era presidente, ele próprio pediu intervenção americana no Brasil, dirigindo-se a uma política americana ex-integrante da Marinha. Aí tá ali, ó. Por favor, PAN, por favor, nos ajude. Eu fiz esse vídeo com o The New York Times ano passado, eu te imploro que você assista. Nós precisamos de ajuda. Por favor, faça a mensagem chegar no Biden, na Kamala. Nosso presidente destruiu nossas pessoas, né? Matando as pessoas desde o dia 1. Ô, Felipe Neto. Ah, agora entregou a narrativa, gente. Agora o Lula vai unir o país. Aí eu trouxe alguns comentários. Ontem eu vi alguns comentários de algumas pessoas que eu vi, cara, eu acho que realmente tem, assim, é uma tentativa de análise honesta. Esse comentário aqui do Thomas, eu acho que tá um texto muito bem feitinho mesmo. Pela direita, eu acho que foi um dos melhores posicionamentos da direita aí diante das coisas. Eu acho que, assim, não dá pra celebrar um país receber tarifa, né? Pelo amor de Deus. Agora também, né, não dá pra olhar tudo que tá acontecendo e achar que o Brasil vai se resolver, né, com um passo de mágica, com um estalar de dedos. E aí eu acho que ele consegue pontuar essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto entender o problema da tarifa, como isso é um problema, e ao mesmo tempo explicar os problemas que a direita entende muito bem. Aí ele fala assim, ó, a verdade sobre a taxação do Trump. Para todos os que estão revoltados com a taxação de 50% e os bilhões que vão evaporar, sim, a sua raiva é justificável. A sua raiva é justificável. É um absurdo, é um roubo descarado ao seu esforço. Mas, aqui vai a verdade no e seu filtro. O Brasil não tem um governo, tem um regime. As anomalias de 2022 não foram um detalhe. A máquina judicial sendo usada para calar, perseguir, prender adversários não é normal. Não há Estado democrático de direito para te defender nesse jogo. Então, enquanto a gente se desespera com a mordida no lucro, o inimigo está nos tirando o oxigênio. Cobrar que a direita haja como se estivéssemos em tempos normais é pura inocência. Não se luta contra uma tirania com flores e cartinhas. O custo da nossa liberdade é imenso, muito maior que qualquer tarifa. O dinheiro é só o primeiro sintoma de algo muito mais podre. Acordem. A raiva pela taxação de 50% é o mínimo. É a reação visceral de quem sente o facão no bolso. Mas essa dor financeira é apenas o sintoma de algo muito mais podre. A instalação de um regime que opera acima de qualquer lei, usando o dinheiro de quem produz para sustentar a própria opressão e a máquina de censura. Não é sobre imposto, é sobre totalitarismo em construção.
Para os ingênuos, que ainda esperam uma solução democrática ou uma revisão legal, a verdade é um soco no estômago. O jogo já acabou para o Estado Democrático de Direito. A perseguição, as prisões e a censura são a prova irrefutável de que as regras foram reescritas. E quem não enxerga isso, quem insiste em acreditar que a justiça está condenado a ser a próxima vítima, não do imposto, mas da total supressão de suas liberdades. Não há como dialogar com um regime que já demonstrou sua brutalidade. O preço da liberdade é a resistência intransigente. E se você não pagar agora, prepare-se para pagar a servidão. Eu acho que aqui é um posicionamento à direita muito mais maduro do que algumas pessoas, inclusive alguns deputados, que eu boto as pessoas, meu Deus do céu, velho. Você sabe o que passa? Meu irmão, tu consegue realmente se entender que o que está acontecendo no país? Consegue? Às vezes não. José Fux, jornalista do Estadão, que muita gente aponta, eu já parei até para ver o lado dele, enfim, né? Mas assim, ele escreveu em março de 2019 uma matéria que meio que direcionava, criava meio que quase a lista da galera que ia começar, que depois ia sofrer. Que ele chamava a direita jacobina. Era esse termo. Eu já falei disso várias vezes ao longo da história. O José Fux, que é um cara que, enfim, né? Acho que não tem nenhum motivo para ser bolsonarista, escreve: o aumento de tarifas imposto pelo Trump ao Brasil só tem um responsável, o Lula. Vão chegar um Trump, vão chamá-lo de mafioso e recorrer às bravatas de sempre para tentar capitalizar em cima disso com essa coisa de o Brasil é um país soberano que não aceita interferências em sua política interna. Mas é na conta do Lula e na de ninguém mais que isso deve ser contabilizado. Mas o que é que eles te falaram? Não, agora vai unir o país. Agora vai estar todo mundo junto. Eu adorei ver o Fux, coloca entre aspas, a palavra mafioso, e fala assim, né, chamá-lo e recorrer às bravatas de sempre, porque quem falou isso foi o Estadão. Veículo que ele trabalhava, né? Ver um jornalista liberto das amarras do DNA golpista dos Mesquita não tem preço. É homem livre agora. Agora é livre para criticar até o Estadão. Com classe. Pela direita, ela também analisa o seguinte, ó. O Brasil talvez tenha sido o único país relevante do G20 que, desde a posse do Trump, não buscou uma negociação bilateral minimamente eficaz com os Estados Unidos. Isso não é detalhe. É um erro de cálculo da política externa brasileira e custa caro. Outros países se mexeram. E olha agora. Eduardo, Renato ele não vai pegar, sei lá, Argentina, El Salvador, Itália, né, um país de direita. Não. Ele não vai pegar um país de direita. Ele pega o México como exemplo. Porque acho que se assemelha à situação brasileira. Então ele pega um país de esquerda para mostrar o que poderia ter sido feito. O Brasil não tá sofrendo. E eu acho que encaixa na situação do Lula. E ele fala, ó, o México, mesmo com o governo ideologicamente alinhado à esquerda, acionou canais diplomáticos e foi atrás de proteger a sua indústria. A China, mesmo em confronto direto com Washington, manteve diálogo constante com os principais órgãos americanos. O Brasil preferiu não se mover. Ficou à espera, talvez confiando que o peso retórico dos BRICS ou que o alinhamento simbólico resolveria o que só a diplomacia ativa poderia enfrentar. As tarifas não caíram do céu. Vieram precedidas de sinais claros e previsíveis. O governo foi alertado, escolheu não fazer nada. A dúvida que resta é se a Faria Lima será capaz de analisar os fatos como eles são ou se seguirá acomodada entre a retórica do governo e a narrativa da imprensa. Ignorar a omissão diplomática brasileira nesse episódio pode até ser confortável para alguns, mas ela continua lá como causa central de um problema que o mercado insiste em tratar como inevitável. Eu acho que esses três posicionamentos, tanto o Thomas quanto o Fux quanto o Renato, cara, são uma linha muito boa para você, né? Até os deputados poderiam ter adotado. Eu vi algumas falas